Olá, seja bem-vinda ao Palavras Mágicas, nesse que é o primeiro episódio de 7, né? São 7 cartas, 7 episódios para começar a reprogramar a sua mitologia interna para a criatividade. Sempre com uma prática de escrita para incorporar e transformar essa mitologia em poder um dia depois do outro, porque você sabe, escrever muda tudo, inclusive quem escreve. Essa jornada é uma preparação para o 99% de inspiração, faz parte do 99% de inspiração, que nada mais é do que um treinamento criativo para quem sente uma fome de criar com prazer, com liberdade, com selvageria, para quem tem sonhos grandiosos e quer fazer jus a eles, mas não aceita nem mesmo no processo abrir mão da poesia. E eu quero começar essa jornada trazendo algo que desde que eu percebi no meu corpo, assim, mudou tudo para mim, que é essa noção de que um chamado para criar é um chamado para se tornar. Quando você recebe um chamado, você tem uma ideia, você é visitado por uma ideia, por essa criatura ideia, essa visita muitas vezes deixa um amargo na boca, assim, né, da insuficiência, sabe? Então, eu tenho uma ideia, ela é grandiosa, eu tenho uma visão, ela é maior do que eu olho para ela e vejo o quanto eu ainda não tenho o que é necessário para colocá-la em prática, para colocá-la no mundo, né? Então, essa ideia que vem, que poderia ser sentida como com alegria mesmo, muitas vezes deixa esse amargo da insuficiência, do eu não tenho o que é necessário. Isso quando a gente não tem olhos para olhar de outro jeito, né? Que é perceber que sempre vai ter um espaço entre essa visão que a gente tem e o que a gente pode agora. E que entre o que eu sou agora e o que eu preciso me tornar para colocar essa visão no mundo, para realizar essa visão, existe um caminho de tornar-se, né? De me tornar quem vai ser capaz. Inclusive tem um livro que chama Arte e Medo, que fala justamente isso, né? Que o medo de criar se dá nesse espaço, entre o que a gente tem agora e essa visão que surge, né? Esse espaço é um espaço do que a gente não sabe o que vai acontecer, é um espaço desconhecido, esse é um espaço da potência, da possibilidade. A gente sente esse medo de criar, esse temor pela insuficiência, como se estivesse tomando todo o nosso ser, como se a gente inteira fosse essa insuficiência. Mas, na verdade, é uma parte da gente que tem esse medo, que se sente em perigo quando está diante de uma visão maior do que ela é capaz de fazer agora, né? Que se sente insuficiente diante dessa visão. É a nossa identidade atual, ou o nosso ego. E essa identidade atual, se ela teme, se ela treme diante de uma visão criativa, isso é realmente um sinal de que ela não daria conta desse criar, de que ela não tem o que é necessário para criar isso que você quer criar. Então, realmente, essa visão, de alguma forma, ameaça essa identidade, esse ego, mas não ameaça você. Na verdade, te convida a criar uma nova identidade, a expandir o seu ego para se tornar a versão de você que vai ser capaz de criar. Percebe a diferença? E quando eu falo identidade, ego, né? Tô falando de conceitos que dizem respeito a uma parte abstrata da gente, digamos assim, mas na verdade é bem prático, assim. Porque a identidade, o ego, é uma espécie de imaginação do eu, é quem eu acho que eu sou. E a imaginação do eu impacta diretamente o corpo. A imaginação e o corpo estão sempre muito conectados. E essa imaginação do eu impacta o corpo como? Quando eu acho que eu sou de uma determinada forma, meu corpo conjuga, costura uma paisagem emocional, que também é uma paisagem hormonal, né? Uma postura física, uma disponibilidade sensorial, por exemplo, uma disponibilidade sensível. Tudo isso constitui uma versão da minha experiência no mundo. Então, o que eu imagino de mim, uma identidade que eu tenho, diz como é que meu corpo vai se organizar para se relacionar com o mundo. E se essa maneira de eu me relacionar com o mundo agora não dá conta, não aguenta a pressão disso que eu quero criar, ela vai sentir medo, ela vai se sentir em perigo. E se eu leio esse se sentir em perigo, esse medo desse ego, como um sinal de que eu realmente estou em perigo, de que realmente tem um tigre ali esperando para me atacar, então eu vou ficar sempre na beira de me tornar, na beira de criar, eu nunca vou conseguir avançar. Porque para criar, eu vou precisar dizer sim para essa jornada de me tornar quem eu preciso ser para criar o que eu preciso criar. Mas aí, se eu vejo como perigo, né? Se eu vejo como algo que eu preciso evitar, eu vou correr para outro lado, é óbvio, né? Por isso que a gente precisa aprender a ler, faz parte de ser criativo, aprender a ler esse perigo como um perigo de uma parte nossa, de uma identidade nossa, não como um risco real do nosso ser. Não é algo do qual a gente precisa correr, é algo que a gente precisa ler. O corpo é oráculo, a gente sabe.
Mas muitas vezes o que o corpo diz a gente não sabe ouvir. E é o que acontece, por exemplo, quando essa emoção intensa, essa sensação de perigo dessa identidade, desse ego, é lida como não era pra eu estar aqui, não é por aqui, eu tenho que ir pra outro lugar, eu tenho que ir pra outro lado, talvez criar não seja pra mim, fazer não seja pra mim, é muito, né, muita intensidade, não vai dar certo, como sinal de que o caminho é outro. E na verdade, você já deve ter ouvido isso de outras maneiras, o caminho é muito provavelmente na direção do medo, no caminho por dentro da gente, é muito provavelmente na direção do medo. Não que a gente tem que ficar por aí passando medo à toa, não. É porque geralmente, quando a gente anuncia um desejo, existe um caminho até ele. E no caminho até ele, a primeira coisa que se apresenta é esse medo da identidade que vai precisar se transformar. A gente se sente insuficiente diante de uma grande ideia, e talvez seja porque no momento a gente não tenha mesmo o que é necessário, mas a gente pode se tornar. A gente pode se transformar. E eu acho muito que a criatividade ela tem um sentido coletivo e um sentido individual. Um sentido coletivo porque a gente, de certa forma, atende a encomendas dessa coletividade, né? A gente aprende como criativos a acessar esse campo em que as ideias que precisam nascer estão ali dispostas. E daí a gente se torna caminho para elas, para realizá-las através da nossa visão, da nossa técnica. Mas tem um sentido individual nisso, que é um desejo do nosso próprio corpo, parece, de criar, que tem a ver com ouvir chamado, sim, mas eu também acho que tem a ver com uma vontade da gente se tornar. Então, uma criação após a outra, a gente vai se tornando versões maiores da gente, versões mais inteiras da gente, né? Eu não sei o que vem primeiro, mas eu acredito muito que quando a gente tem um desejo profundo de criar, a gente tá conectando, esse desejo está conectado ali como se fosse uma tomada, uma bateria muito intensa, muito forte, nesse desejo que a gente tem de ser inteira no mundo. Tudo que eu tô falando aqui vai precisar passar pelo seu corpo para efetivamente transformar a sua vivência do mundo e daí transformar o que você traz para o mundo também. Por isso que essa jornada é uma jornada prática. E essa prática vai vir pela linguagem, pela escrita. Porque tem uma relação muito íntima entre linguagem e identidade e daí criatividade, né? A maneira como você fala, como a gente fala, tá o tempo inteiro dizendo quem a gente é. Eu gosto muito de pensar, para falar disso, nas metáforas, né? Quando eu vou escrever um personagem, eu gosto muito de pensar quais metáforas só ele usaria. Porque ele vive numa determinada terra, porque ele pratica um determinado ofício. Alguém de um lugar que não tem chuva não vai usar a expressão choveu no molhado, por exemplo. Chover no molhado. No sentido coletivo, né, a linguagem ela vai falar sobre uma cultura de um grupo, né, de comunidade e mais amplamente de um país, né? Mas pensando em comunidades que, por exemplo, por serem marginalizadas, precisam inventar sua própria língua. Cada geração de adolescentes, por exemplo, que vai lá, você já tiver a sensação, você vai caminhar pela internet e você vai, nossa, que isso que quer dizer? E aí depois você vai ver, só quer dizer outra coisa que já foi dita, mas de outro jeito, porque o dizer de outro jeito pro jovem é um jeito de se diferenciar, de dizer que ele pensa diferente, que ele vê diferente, que ele é diferente. Mas além do jovem, né, outros grupos que estão aí, que atravessam o mundo e que, de alguma forma, precisam dizer que essa maneira de pensar não compete a eles, eles não cabem, eles não querem trucidar o pensamento deles para caber. Então, eles precisam criar uma outra linguagem dentro da linguagem. E quando você entra num lugar, num grupo, seja num trabalho ou numa faculdade, por exemplo, uma das primeiras coisas que você se sente deslocada é porque as pessoas falam de um determinado jeito e você ainda não fala. E depois você aprende a falar daquele determinado jeito, a usar aquelas palavras, aqueles termos específicos. E aí você se sente parte daquele lugar, inclusive porque você sabe, talvez você até faça questão de usar aquelas palavras em momentos precisos e até fazer piadas, porque aí significa o verdadeiro domínio daquilo, né? Mas aí, quando você tá em outro grupo, você vai lá e usa aquelas palavras e as pessoas, meu Deus, do que você tá falando aqui? Assim, pelo amor de Deus. E se você usa num grupo que é contrário, né? Então, se você tá num grupo mais descolado aí, começa a falar de job, né? Que é a gíria publicitária, você talvez seja visto como um deslocado, né? O que você tá fazendo aqui? Um personagem pode ser montado a partir disso, né? A partir das línguas que ele fala dentro de uma língua. Para além, inclusive, da própria língua que tem o seu jeito, o seu olhar para o mundo, né? O português brasileiro com a sua história magnífica de atravessamentos culturais, completamente diferente do português de Portugal, graças a Deus, porque eu amo português brasileiro. Tanto no quanto a gente abre a boca, no que é fácil de falar, né?
quanto nas voltas que a gente dá ou não dá para falar. O português de Portugal é muito mais direto. O português brasileiro tem muito mais nuance. A gente tem muitas expressões que só fazem sentido em contextos específicos, ou se a gente for para a imagem, a gente tá muito pronto para dizer, toda a língua, né? Tá muito pronta para dizer aquilo que é o ideal daquela cultura. E, por outro lado, dificulta dizer aquilo que não cabe naquela cultura. Então, se eu vou fazer um personagem que fala português brasileiro, ele não fala só português brasileiro, ele também vai falar uma língua específica de um grupo e talvez daquele outro também. E talvez ele seja 2 grupos em conflito dentro dele, ou, enfim, 2 grupos que não em conflito, ou mais grupos. Ele vai ter diversas linguagens atravessando, talvez eu enfatize uma delas na voz desse personagem, por exemplo. O fato é que a maneira como ele diz, as palavras que ele escolhe para dizer, e, pra mim, principalmente, as metáforas e o ritmo, vão dizer quem ele é. Estão muito conectadas com a identidade dele. No caso do livro, essa é a existência, né, do personagem, são as palavras que se reúnem para contar quem ele é. Mas no caso da gente, tem outras coisas, mas inclusive as palavras. Então, quando a gente vai falar de ser singular no mundo, de estar inteiro no mundo, a gente também precisa falar de ter uma voz. Uma voz que pode sim, vai ser com certeza atravessada por diversas coletividades, mas que também é muito calcada numa experiência específica. Talvez da costura de diversas coletividades, experiências históricas vividas ou experiências extremamente pessoais, atravessadas por contextos históricos ou talvez por uma visão muito específica do mundo. Enfim, tudo isso está atravessando o tempo inteiro a maneira como a gente fala, o que do mundo a gente traz, o que do mundo interno a gente traz para o mundo através da nossa voz. A nossa voz, se a gente tivesse que montar, se a gente tivesse que ir lá e falar, deixa eu criar como a gente cria um personagem. A minha voz, isso é muito difícil, porque a gente vai precisar dar conta de colocar tantas coisas que fogem do nosso controle. Por isso, o trazer nossa voz para o mundo tem muito mais a ver com perder o controle do que controlar, sabe? Do que controlar as minúcias daquilo para que faça jus a quem eu acho que sou. Não, é muito mais sobre abrir um espaço para que quem eu sou, e aí a gente está falando aqui da identidade, se manifeste como voz, né? Se manifeste de dentro para fora, de dentro para folha. Por isso, quando a gente para escrever e começa a escrever, muitas vezes a gente sente que não está escrevendo com a nossa própria voz. Quando a gente para se expressar, mesmo em outras linguagens, muitas vezes a gente sente que não está fazendo com a nossa própria matéria, sabe? Com a nossa própria marca, com a nossa própria singularidade, como se a gente estivesse fazendo a obra de outra pessoa. Agora, eu queria chamar atenção para essa conexão, né, entre quem você pensa que é e como você fala, como você se expressa. Quais palavras você escolhe, qual o seu ritmo, quais imagens, como essas coisas se combinam para você narrar uma experiência. E como elas, de alguma forma, são uma espécie de corpo, seu corpo espalhado. Porque, no final das contas, essa singularidade que a gente está falando é uma singularidade de um encontro entre a sua alma que vem e esse corpo, nessa dança, né, que a sua voz acontece. E que a sua criatividade acontece também. Porque se quem eu acho que eu sou é diferente do que eu acho que deve ser alguém que cria, alguém que escreve, alguém que faz o que eu quero fazer, então eu acho que é impossível escrever, criar, fazer. Entende? Se quem eu acho que eu sou, a minha identidade, não é como eu acho que uma pessoa deve ser para criar aquilo que eu quero criar, então isso gera uma espécie de ruído, de enrosco, de baque ali. Eu vou criar e eu paro, quando a gente vai ali escrever, fazer, e de repente começa a vir aquele atravessamento da voz que fala: nossa, quem você pensa que é para fazer isso? Por que você tá fazendo desse jeito? Você tinha que ser mais assim, mais assado. Não é assim que se faz, mas no fundo não é assim que se é para fazer, né? Eu gosto muito da frase, né? Quem você pensa que é para escrever. Também dá para perguntar quem você pensa que é para não escrever, para poder escrever e não escrever. As duas falam sobre uma coisa que é quem você pensa que é e impacta no caminho da sua escrita, no caminho da sua expressão. E é preciso haver uma imaginação de si que autorize, que deixe o caminho aberto, que dê espaço para sua voz acontecer. Ou
você vai acabar sempre se interrompendo. É justamente criar essa imaginação de si, na qual a criatividade, a sua maior criatividade, a maior expressão da sua criatividade seja possível. É para isso que eu criei essa jornada aqui. Então, a ideia é justamente exercitar, criar, justamente abrir a terra para semear essa nova imaginação de si, uma imaginação de si em que caiba a transformação, em que caiba a possibilidade, em que caiba o que a criatividade precisa. Como cada uma dessas frases é armada e desarmar, eu quero contar para vocês como a gente cria espaço dentro da gente, através da escrita, para transformar essa imaginação da gente. E aí, transformando uma imaginação do eu, a gente transforma também a nossa criatividade. E isso tudo passa por uma transformação da nossa linguagem, da maneira como a gente fala, por uma abertura da nossa linguagem. Por um início de abertura, tá? Lá no 99% de inspiração, a gente aprofunda isso, vai atrás, assim, correndo atrás, vai com fome atrás da nossa voz mais poética, selvagem, singular. Mas a primeira coisa é um pouco um abrir do chão, sabe? Mas vamos começar, então, a fazer isso na prática? Eu quero que você me responda uma pergunta. Eu vou pedir para você responder essa pergunta, eu vou formulá-la de algumas formas. Mas a ideia é que você responda essa pergunta em, digamos, uma página em terceira pessoa e depois você reescreva em outra página em primeira pessoa. Tudo bem? A pergunta é a seguinte: quem você precisaria se tornar para realizar isso que você quer realizar? Ou qual versão de você, uma versão no futuro talvez, que é capaz de com prazer criar o que você quer criar? Ou como você imagina que vive, que pensa, que respira, que fala uma pessoa capaz de fazer, que já é capaz de fazer o que você quer fazer? Essa pergunta, esse exercício que ele te movimenta, coloca em uma página em terceira pessoa. Colocou? Respira. Reescreve em primeira pessoa. Reescrever em primeira pessoa não é só mudar a pessoa ali. Você vai perceber que quando a gente troca a pessoa, troca também a nossa perspectiva sobre o assunto. Que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, justamente. A gente ficou falando aqui de identidade, né? E não é uma coisa assim, direta e reta a relação, né? Tem muito espaço justamente pra gente ser criativo. Mas quando a gente tá falando de uma experiência em primeira pessoa, quando a gente escreve em primeira pessoa, quando a gente lê em primeira pessoa, normalmente a gente tá falando de uma experiência que parte de um lugar mais profundo no nosso corpo, digamos assim, de dentro do nosso corpo. E quando a gente fala de uma experiência em terceira pessoa, a gente geralmente tá falando de uma experiência um pouco mais distante. De novo, tem variações, né? A gente tem, por exemplo, aquela terceira pessoa que tá quase no cangote do personagem, que ele sabe tanto sobre, porque ela é onisciente, onipresente, que ela, às vezes, sabe mais que o próprio personagem sabe dele mesmo, né? Então, tem muitas variações, ainda bem, porque a gente brinca com todas elas quando vai escrever, mas num sentido muito plano, assim, da coisa, para início de conversa, a gente pode dizer que tem essa relação, né? Da terceira pessoa convocar o nosso corpo e o nosso cérebro para uma experiência mais desapegada, né? Olhar de fora. E a primeira pessoa, pelo contrário, convoca o nosso corpo, o nosso cérebro para uma experiência mais desde dentro. E é justamente isso que eu tô convidando você a fazer, a experimentar essa pergunta de fora para dentro e de dentro para fora. Vou dar um exemplo aqui, então, de uma visão que eu já tive sobre quem eu precisaria ser para criar o que eu queria criar. Então, eu queria ser escritora e eu imaginava, então, que para isso eu precisaria ser alguém sentada num café, ali com seu café e seu caderninho, refletindo sobre a vida e escrevendo ali e tudo mais, com uma certa dose de melancolia, de preferência. Então, essa era a visão ali que eu tinha. Eu falo, tem uma escritora, em terceira pessoa, né? Uma escritora num café, ela entra no café, pede ali, escolhe o melhor lugar, de repente mais no canto, mais próximo de uma janela. Ela pega o caderno na bolsa dela, faz assim, ela
tira o casaco, enfim, o café que ela pede é tal, a mesa é assim, o café é assim. Ela tá assim, ela começa a escrever, ela olha pro nada, ela tem uma ideia, de repente ela começa a escrever muito, isso tudo tô imaginando. Quando eu vou passar pra primeira pessoa, essa mesma visão, né, do que é de quem eu precisaria me tornar. E aí eu vou acrescentar mais algumas coisas também para trazer a primeira pessoa, mas também para vocês verem que outras camadas podem surgir, né? Então, eu entro no café, eu entro no café, que eu sempre vou, esse café é um café que eu gosto muito, então eu já acrescentei aqui o elemento é regular, né? Ela é uma cliente regular ali. Eu escolho uma mesa que eu sempre gosto de escolher, quando eu chego pode ser que seja ocupada, não é assim que eu vou escrever, né? Eu vou escrever, a mesa estava ocupada, mas acabou de ser liberada, que gostoso, adoro quando essas coisas acontecem. Então eu vou lá, coloco a minha bolsa, levanto para fazer meu pedido, o atendente meio que já me conhece, já pergunta se é aquele mesmo, eu falo, opa, isso mesmo, vou sentar. Sento, coloco o meu caderno em cima da mesa, enquanto vou respirando, vou chegando com calma, porque eu não tenho pressa, né? Tô num dia tranquilo. Por que eu enfatizei isso aqui pra vocês? Porque por exemplo, eu não tenho pressa, eu tô num dia tranquilo, eu respiro. Eu não vou lá e pego meu café e saio andando, por exemplo. Isso vai marcar ali coisas muito importantes sobre essa experiência, sabe? Então eu acho que pra escrever eu preciso de tempo, eu preciso de espaço. Eu preciso ir sempre naquele café, por exemplo, dessa cena que eu trouxe pra vocês, né? Primeira pessoa. Então, é um café regular, então eu vou sempre nesse café. Vocês percebem como nessas nuances, assim, a gente vai entendendo mais da história e mais do que a gente sente que precisa, sabe? E aí aproveito pra curtir mesmo, assim, igual você fazia quando era adolescente, tava apaixonada, se é que não faz ainda até hoje, sem nenhum julgamento, né? Mas é que na adolescência é meio uma prática generalizada, né? De ficar imaginando o que vai acontecer quando você encontrar. Então imagina o que vai acontecer quando você encontrar essa cena, como é que vai ser, e o que é importante pra você, se é importante pra você estar com uma certa roupa, se é importante pra você estar um certo cheiro, se é importante pra você o caderno ser específico, ou se é importante pra você uma calma, um clima, né? Às vezes a gente quer que seja chovendo, às vezes a gente gosta mais do sol. Que é isso que você precisa, né? E quem é você nessa cena? Porque a primeira pessoa é justamente para enfatizar quem é você nessa cena. Você é alguém que vai, dando exemplo, continuando meu exemplo, alguém que pode ir num café, que pode ir no mesmo café, que pode passar um certo tempo ali no café sem preocupação. Tem várias coisas que estão sendo narradas ali, implícitas, né? Quando a gente pensa numa cena. Então, se entrega para essa cena. Esse é o exercício. Divirta-se. Amanhã a gente continua com mais mitologia e mais práticas também. Então, até lá.